Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 18 de setembro, celebramos o 25º domingo do tempo comum. Possamos hoje nos abrir ao amor misericordioso do Pai. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus contando uma parábola sobre um administrador responsável pelos bens de seu patrão, mas que lhe é infiel neste trato. Cristo nos avisa para sermos fiéis e justos nas pequenas coisas, pois só assim poderemos ser também nas grandes. A fidelidade a Deus é construída de pouco em pouco, com a confiança na providência que o Pai tem para nós, que somos seus filhos. Se você deseja ouvir novamente a voz do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar guiando um coração dividido à fidelidade do Senhor. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje, na segunda leitura, que é um trechinho da primeira carta do apóstolo Paulo a um dos seus discípulos queridos, chamado Timóteo, ela traz para a gente uma verdade eterna e confortadora para o nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: meu caro Timóteo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que todos os homens conheçam a verdade. E há entre Deus e os homens um único caminho, pelo qual Deus chega na gente, pelo qual nós chegamos ao coração de Deus, e esse caminho se chama
Jesus Cristo. Irmãos, como deveria ser bom para a gente saber que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, deseja que nós sejamos salvos. Pode ser que haja muita gente na sua vida que deseje que você se perca. Talvez às vezes você mesmo tenha a impressão de estar muito perdido, mas o seu Pai do céu é capaz de encontrar você, de achar você, para que você não se sinta mais perdido, para que você não seja mais engolido pelas confusões da vida, para que você seja salvo. O Pai Celestial se importa com cada um de nós, e Ele deseja que todos, e para Deus todos, não é todos é todos, cada um de nós sejamos salvos. Ele não quer deixar nenhum para trás, Ele não abre mão de nenhum de nós. Ele quer que nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Deus não quer que nós vivamos iludidos, enganados, nos enganando, enganando uns aos outros. O Senhor deseja que nós vivamos uma vida em verdade. Nenhum de nós gosta de ser enganado. É horrível quando você descobre que foi enganado, que alguma coisa foi encoberta, que alguma coisa foi mentida. Às vezes é preferível lidar com uma verdade dura, que às vezes chega de um jeito duro, do que ser enganado. Apesar de ter um ditado que diz, me engana que eu gosto, né? Mas não é legal não é bom. Agora, irmãos, a verdade, que é aquilo para o qual o nosso coração e a nossa mente foram feitos, a verdade exige um compromisso. Viver na verdade, viver a verdade, é algo exigente para chuchu. Ser enganado, enganar outros, é um caminho pelo qual a gente pode acabar indo, e sem perceber, a gente acaba, vivendo isso. Um cristão é um servo da verdade. Um cristão é alguém comprometido em viver a verdade, lidar com a verdade, ainda quando ela é dura e exigente. Deus quer que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. A gente vive num mundo de muitos enganos, a gente vive num mundo em que muitas pessoas imaginam que não há uma verdade a ser buscada, mas há. Nossa mente e nosso coração foram feitos para ela. Agora, a verdade não é uma ideia, a verdade é alguém. Quando você assume o compromisso de andar com Jesus, Ele se encarrega de trazer à tona o que é preciso, Ele se encarrega de mostrar a você e ajudar você a lidar com o que é preciso. Viver com Jesus, aprender com Jesus, viver do jeito de Jesus, é encontrar a verdade, que é maior do que a gente, que muitas vezes é exigente, exige de nós um compromisso sério, mas nós fomos feitos para ela. E quando nós vivemos nos enganando, sendo enganados ou enganando a outros, o nosso coração percebe que algo não vai nada bem. A gente pode sustentar isso por tempos, mas aqui dentro, no fundo, a gente percebe que isso não está legal. Quando a gente caminha com Jesus, Ele nos ajuda a viver a verdade, estabelecer a verdade na nossa vida. Isso às vezes significa perder um pouco, perder de um lado, mas às vezes para Deus ganhar a gente tem que perder. Vamos embora, vamos em frente.
Depois, a palavra de Deus hoje dá para a gente um monte de dicas bem concretas para que a gente seja salvo e viva a verdade. Então lá vamos nós. No evangelho de hoje nós ouvimos Jesus contando uma parábola, uma história, que é uma das parábolas mais difíceis contadas por Jesus. Talvez as pessoas do tempo dele tenham entendido mais rápido do que a gente é capaz de entender, porque algumas expressões que Jesus usa eram comuns no tempo dele, não são comuns no nosso tempo. Mas vamos tentar ver se a gente consegue pescar o que Jesus está dizendo com essa parábola. Primeiro, Jesus não conta parábolas simplesmente para a gente e imaginar, vou fazer o que essa parábola diz, pelo amor de Deus, né? Que hoje isso seria um grande problema, afinal a parábola fala de um homem que é elogiado por ser esperto, e não me parece que passar a perna em alguém seja alguma coisa que Jesus esteja promovendo, né? Não está, né? Então o objetivo de Jesus não é falar de alguém que de repente esse cara vai ser uma inspiração para mim, esse administrador picareta, né? Vou fazer parecido, pelo amor de Deus, né? Menos. Quando Jesus conta parábolas, Jesus fala de situações desta vida, deste mundo, que ele coloca em paralelo com situações da vida eterna, do mundo que há de vir, e coisas que falam do nosso relacionamento com Deus. A parábola que Jesus contou é mais ou menos assim: um patrão descobre que o seu administrador está gastando os seus bens como se fossem dele. O administrador está dispondo da grana, não está administrando, ele está esbanjando. Então o patrão se aproxima desse homem e diz: você está despedido, prepara as contas, me traz aqui e tchau. O administrador então começa a matutar: o que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou garantir o meu futuro daqui para frente? Porque eu trabalhei sempre para essa família, para esse homem, agora, se me colocam num trabalho para cavar buraco, eu já não tenho força. Se eu tiver que pedir ajuda, eu tenho vergonha, as pessoas me conhecem. O que eu vou fazer? E ele matutou, já sei o que eu vou fazer. O cara era bom, né? Ele falou: bom, eu vou envolver umas pessoas na minha história aqui, e sabe como é que é? Uma mão lava a outra, as duas lavam o pé, né? Então, vamos lá. Então ele chama uma pessoa que está devendo ao seu patrão uma quantidade e pergunta: você está devendo quanto mesmo? 100 barris de óleo. Vamos fazer uma coisa? Ajeita aqui, bota 50. Você está devendo quanto? 100 medidas de trigo. Vamos botar 80? Vamos fazer um desconto aqui, né? E desse jeito ele acaba criando laços com pessoas que fazem as coisas do jeito dele, que ajeitam os negócios do jeito dele, e sendo ele despedido pelo patrão, ele poderia ir a essas pessoas e dizer: pois é, querido, uma mão lava a outra, né? Então, o patrão descobriu e elogiou o cara: rapaz, você é bom mesmo, né? Você tem umas ideias, você é esperto, você é terrível. Olha, veja, o patrão não o elogiou porque ele foi desonesto, o patrão o elogiou porque ele foi criativo em fazer o mal, porque ele foi esperto até o último momento, porque ele tomou iniciativas, ele se virou. E aí Jesus diz: pois é, os filhos desse mundo, eles são mais empenhados, eles são mais criativos, eles se arriscam mais com as suas coisas do que os filhos da luz são criativos e são empenhados com aquilo que de verdade valeria a pena. Jesus está dizendo para nós que somos filhos da luz, que as pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com algo que seja um pouquinho maior do que as coisas daqui,
essas pessoas são tão empenhadas em correr atrás dos seus projetos e do que elas consideram que é importante para a vida delas. O homem imaginou: como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Eu estou envelhecendo, não tenho mais força para cavar, eu tenho que arranjar algum jeito de me posicionar para ter uma velhice legal. Jesus está dizendo que as pessoas que têm compromisso só consigo próprias e com as coisas desse mundo, elas parecem ser muito mais empenhadas com isso do que os filhos da luz se empenham com aquilo que vale a pena, com aquilo que dura para sempre, com o bem que deve ser feito. E, irmãos, vamos e venhamos, não é que é verdade? Os nossos jornais, as nossas páginas de internet, elas estão cheias de notícias de filhos desse mundo que não se cansam de tentar de novo, de arriscar, de serem criativos em fazer o mal, de tentar conseguir um pouco mais para si mesmos. São eles que viram notícia, né? E é incrível, a gente vê certas coisas de: meu Deus do céu, como é que consegue? Que cara dura, né? Ou então, tentou roubar tanto para quê, né? Houve um governador nosso aí, algum tempo atrás, que parece que se apropriou indevidamente de tanto dinheiro que ele podia morrer e nascer 50 vezes, e ninguém nasce e morre 50 vezes. Só uma vez. Meu Deus, para que ele queria tanto, se não tem nem como gastar, né? Mas sabe, rapaz, é uma coisa estranha. Jesus está, de alguma maneira, cutucando a gente, porque a gente parece que desanima logo de fazer o bem. Porque fazer o bem, às vezes, não significa que tudo vai ser bom, tudo vai ser fácil. Você pode tentar fazer o bem e encontrar resistência, encontrar pessoas que não aceitem, e sei lá o quê, mas a gente desiste rápido, a gente desiste logo. E a gente talvez não seja tão criativo, né? Depois da pandemia, quanta gente está adoecida da alma, da mente, quanta gente está descrente, sem, sabe, muito elan para viver, porque viu muita coisa se perder em pouco tempo, então ficou meio deprimido aqui dentro. E nós cristãos, o que a gente está imaginando para fazer a diferença nesse mundo, na vida dessas pessoas? Qual é a criatividade da gente em tentar fazer algo bom? Talvez seja muito pouco o que a gente tenta, o que a gente imagina, o que a gente arrisca. Esse homem da história de Jesus se virou nos 30 para tentar garantir a sua velhice. O que eu faço daqui para frente? Não vou trabalhar cavando buraco. A preocupação dele era com o seu futuro. Só que o futuro dele, na cabeça dele, era velhice. Então, tem que juntar uma grana e acabou, né? Rapaz, eu acho muito estranho que na cabeça, talvez, da maioria dos cristãos, o máximo de pensar no futuro seja muito parecido com o que esse homem pensou. Imagina que você sai da igreja, depois da missa, vai lá para a fila do frango ali na padaria, e aí eu vou lá atrás de você e te pego desprevenido, pego o seu braço assim e pergunto para você: escuta, o que você está fazendo pelo seu futuro? Eu tenho certeza que a resposta da maioria vai ser a seguinte: eu estou pagando meu INSS, está em dia, estou tentando, às vezes é difícil, mas olha, eu fiz uma previdência privada, é pouquinho, mas sabe como é que é, sempre ajuda, né? E talvez jamais passe pela cabeça da maioria dos cristãos que estão na fila do frango, na padaria, que a pergunta não foi essa. Porque a maioria de nós talvez esqueça que o nosso futuro não é a nossa velhice. O nosso futuro é a nossa eternidade. O que você está fazendo pelo seu futuro? O quanto você investe de você nisso? O quanto você pensa nisso? O quanto isso é decisivo quando você toma decisões diárias na sua vida?
O quanto você leva em conta que alguma coisa possa ser investimento no seu futuro, ou possa ser obstáculo para o seu futuro? Você leva isso em conta? Ou será que o máximo de futuro que você pensa, e tá bom, sem problema que você pense, mas o máximo é a aposentadoria? Irmãos, a gente vai envelhecer e beleza, mas o nosso futuro não é esse. O que você está fazendo pelo seu futuro? Se você é filho da luz, você deve estar atento a isso, porque até a história do envelhecer, como diz a propaganda, vai que a gente conta com o ovo na galinha, né, cara? Vai que. Portanto, pense no seu futuro, né, real, não só num pedaço do caminho, mas no futuro real. Jesus está cutucando a gente para, olha, cara, você tem que reorganizar a sua vida, viu? Suas prioridades, seus valores, aquilo pelo que você se gasta, o que é investimento para você, rearruma isso um pouquinho. Aí depois da parábola, Jesus fala algumas frases importantes de efeito, e São Lucas escreve para a gente. A primeira frase se você é fiel no pouco, você vai ser fiel quando receber mais. Se você é injusto no pouco, você vai agir do mesmo modo se te confiarem mais. Quem vai te confiar mais? Ele está falando de Deus. Como Deus vai te confiar mais, se o que você tem nas mãos hoje você maltrata tanto? Cuide do que você tem, bem cuidado. Faça o que você tem a fazer, bem feito. E o Senhor vai te confiar mais, Ele vai te fazer prosseguir, e quando você chegar lá, você vai ser capaz de se desincumbir bem das coisas. Caso contrário, irmãos, a gente começa a criar umas fantasias na cabeça da gente, que são engraçadas se não fossem trágicas, porque elas atravancam a nossa vida. Sabe aquela história, se eu tivesse uma família melhor, eu seria uma pessoa melhor. Se eu tivesse um trabalho melhor, eu faria diferente. Vou dizer para você, sem medo de errar, você não seria melhor por ter uma família melhor, você não seria melhor se você tivesse um trabalho diferente. Possivelmente, se não houvesse uma mudança aqui dentro, Deus poderia te dar a família mais fofa do mundo, e o trabalho mais cheio de oportunidades do mundo, e você faria do jeito que você está fazendo agora, com o que você tem. Não se engane a respeito disso. Tem umas coisas no dia a dia que a gente observa, que eu acho muito legais assim, né? Tem trabalhos que a gente considera que são trabalhos mais simples, e que talvez sejam uma boa maneira de pensar esse pouco. Tem pessoas que fazem o pouco ser muito bem feito, e elas transformam algo que poderia parecer simplório, não apenas simples, numa grande coisa, numa grande oportunidade. Tem pessoas que você entrega para elas um trabalho simples, e elas conseguem fazer mal aquilo, e transformam algo que poderia ser tranquilo num problema. Essas pessoas, você pode colocá-las numa função aparentemente simples, ou numa função complexa, elas vão agir do mesmo jeito, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com aqui. Todo mundo já pegou, vê se eu vou errar, aquele cara que fica no elevador, subindo e descendo, ascensorista, não é isso? Todo mundo já deve ter pego um ascensorista que transformou 10, 15 segundos de elevador num momento legal. É aquele cara que dá bom dia para cada pessoa que entra, que antes do pessoal sair conta uma piada, aí o pessoal sai rindo. E todo mundo já deve ter pego um ascensorista que, apesar do caminho nem ter curva, erra até o lugar onde tem que te levar, porque não escuta o número que você pede, porque se não escuta não pergunta. Não é muita coisa, né? Mas tem gente que transforma isso em algo que pode salvar o dia de outra pessoa,
Pô, eu estava azedo, comecei o dia irritado, entrei, o cara estava numa boa, contou uma história engraçada, e vamos em frente, que bom. E tem pessoas que até isso transformam num problema. E você sai do elevador reclamando porque o cara não ouviu, poxa, custava prestar atenção. Porque não tem a ver com o tamanho da complexidade do trabalho, tem a ver com a disposição da gente. Se você é fiel no pouco, se Deus te confia mais, você vai fazer bem feito. Se você maltrata o que você tem hoje, podem colocar um saco de bênção na sua cabeça, caindo assim do céu, você vai maltratar aquelas bênçãos. Não tem jeito. Essa semana me mandaram um negócio na internet que eu guardei a frasezinha. A frase parece tão óbvia, mas não é não, ela tem um negócio legal. O jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as coisas. E é verdade. Se você faz as coisas pequenas com gosto, com disposição de fazer o seu melhor, não é o melhor do mundo, o seu melhor, eu garanto que você faz isso no seu trabalho, você faz isso quando você lida com as pessoas em casa, você faz isso quando você sai na rua e encontra com alguém. Se você faz de qualquer jeito, menosprezando o que Deus te confia naquele momento, lá no seu trabalho ou lá na sua casa, quando você gira e muda de ambiente, eu tenho certeza que você faz a mesma coisa. E o alerta de Jesus é: dá para tentar mudar um pouquinho isso? Ao invés de ficar reclamando que se você tivesse outra família, outro trabalho, outro planeta, você ia ser melhor. Não, você podia ter nascido verde, em Marte, e se fosse assim, ia ser a mesma coisa. Não tem jeito. Seja fiel no que Deus te confia hoje. Do jeito que, a família, do jeito que ela é. O trabalho que você tem, cara. Me mostre uma pessoa que esteja 100% satisfeitíssima no ambiente de trabalho, eu vou pedir estudos sobre essa pessoa, porque não é muito fácil, né? Não é muito comum. É o seu lugar de trabalho? Bom, você pode ter chegado à conclusão de que você não consegue fazer a parte de todo mundo, você pode ter chegado à conclusão de que há pessoas diferentes ali, com propósitos diferentes, e vão fazer e levar as coisas de jeito diferente, mas ainda assim, a sua parte, você pode fazer do melhor jeito que você puder. Vá em frente, meu amigo, porque eu te garanto que isso daí vai te dar uma dosezinha de paz, sabe, de quem está fazendo o que é preciso. Depois Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro, porque ou vão servir a um e menosprezar o outro, ou vice-versa. Irmãos, Jesus não era uma pessoa sem senso de realidade. Nós somos. Certo? O que é uma pessoa sem senso de realidade? É uma pessoa que tem ideias na cabeça e ela acha que a realidade, que é o que é, não pode ser o que é. Tem que se dobrar para as ideias da cabeça dela. Obviamente é uma pessoa que tem probleminhas, né? Ela vai, ou se não tem, ela vai criar. Jesus não era assim. Jesus é alguém cheio de senso de realidade. Então Jesus não fala coisas que não. Então quando Jesus fala vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, Jesus não está dizendo vocês não podem ter dinheiro, porque Jesus sabe que isso seria ir contra a realidade. Você precisa de coisas para você, para a sua família, para planejar um cuidado para a sua família. Jesus sabe de tudo isso. Jesus está dizendo apenas, nesse caminho, nesse processo, cuidado para não se tornar escravo do que você tem ou quer ter. Porque não é difícil a gente acabar caindo nessa. Dinheiro, coisas, são algo que coloca a gente num terreno muito traiçoeiro. Porque sem perceber, a gente pode estar tão preocupado com o que tem, com o que não tem, com o que tem medo de perder, que a gente acaba colocando em segundo plano na vida da gente um monte de outras coisas que tem que estar em harmonia. Hoje em dia se fala muito a palavra prosperidade, até na igreja, né? E alguém pode imaginar que prosperidade é ter mais grana, quando na verdade
prosperidade significa ter equilíbrio entre as várias áreas da sua vida. Uma pessoa que tem muito dinheiro, mas está numa cama de hospital, ela não está vivendo o que a gente poderia chamar de prosperidade, né? Ela pode ter um hospital melhor ou pior, mas, cara, chega uma hora que pode ter todo o dinheiro do mundo, e a gente viu isso durante a pandemia, não adianta. Você pode ter um alvo profissional ou financeiro, e você pode ficar tão vidrado naquilo, que aquilo, ao invés de ser um sonho, vira uma prisão para você. E aí, de repente, em nome daquilo dali, você perde a sua saúde. Fulano está se matando de trabalhar. Já ouviram essa expressão? Pois é, fulano. Acho que você não está prosperando, não. Você está minguando e nem está percebendo. Porque se você está se matando de trabalhar e a sua saúde está indo embora, isso não é prosperar. Não tem equilíbrio nisso. Ou então há pessoas que, e eu já ouvi histórias e histórias, está tão envolvida com o trabalho, o casamento está quase indo embora. Os filhos estão crescendo e a pessoa está ausente, porque está tão envolvida com o trabalho. Pois é, cara, você não está prosperando, porque você pode até conseguir galgar um pouco mais alguns passos, você vai chegar lá sozinho, cara. Você não vai ter com quem compartilhar isso. Como é que vai ser essa história? Ou então, não, eu estou prosperando, sim, eu me tornei uma pessoa mais próspera, eu agora sou uma pessoa de respeito no meu ramo, mas de respeito porque as pessoas não sabem, eventualmente, que você teve que abrir mão de valores que um dia você considerou importante para poder chegar lá. Quer dizer, você abre mão da sua consciência por um pouco mais de dinheiro, meu amigo, você não está prosperando, porque isso rói a gente por dentro. Ou então eu estou prosperando, mas eu estou tão prosperando, e eu já ouvi um monte de histórias dessas, que eu não tenho mais tempo de ir à igreja. Ah, que ótimo. Não, realmente, Deus é um detalhe, não se preocupa não. Não, mas Deus me entende, claro que entende. Um dia, explique. Explique. O problema não é Deus, o problema é a gente. Você está elegendo um outro Senhor na sua vida. É sua prioridade. A gente tem tempo porque é prioridade. Se Deus não é a minha prioridade, eu não vou ter tempo para Deus. Se Deus é minha prioridade, eu posso estar trabalhando para caramba, eu posso ter um fim de semana, mas eu vou organizar o meu fim de semana e vai ter lá a minha missa, pronto. Agora, quando uma coisa está demais e todas as outras vão sendo erodidas, isso não é prosperidade. Isso é minguar. E sabem, irmãos, quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue fazer escolhas às vezes difíceis, mas melhores. Eu podia assumir determinado trabalho, não vou, porque eu sei que se eu tiver que assumir isso, eu vou ter que abrir mão daquilo, não está valendo. Ou então, eu podia me envolver em determinado ambiente, não vou, porque eu sei que nesse ambiente, se eu entrar, eu vou ter que entrar num jogo que eu não estou afim. E eu não quero aumentar o meu salário e passar o resto da minha vida me sentindo horrível, porque eu estou... Bom, ninguém ganha sempre, né, querido? Ninguém ganha tudo. Então, às vezes, quando a gente entende que prosperar é ter equilíbrio e ter Deus como Senhor da sua vida, a gente abre mão de uma coisa, a gente perde ali para ganhar aqui. E a gente fica numa boa. Caso contrário, é uma coisa que a gente elege e aquilo acaba se tornando o dono da nossa vida. Jesus diz para a gente, e me parece que ele não errou, que isso acontece muito quando a gente elege dinheiro, ter coisas, chegar lá, e eu não sei onde é que esse lá fica, porque todo mundo diz que a gente tem que chegar lá, e parece que ninguém chega, né? Porque nunca está bom, nunca está legal, nunca... Né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nesse ano de 2022, que já está pulando fora, daqui a 15 dias é outubro, e já deve ter até árvore de Natal em shopping por aí, se duvidar, já tem, olha que maravilha, né? São muito cristãos, por isso que eles querem celebrar o Natal metade do ano, né? Então, pois é, no final já desse ano, seria bom a gente começar a fazer um balanço, né, gente? Primeiro ano
pós-pandemia. Depois das pandemias, as pessoas vão ficar tão melhores. Gente, o que muda o coração da gente é Jesus, não é doença, não é pandemia, não é. Então, já estava na hora da gente se perguntar, esse ano, quais foram as prioridades que moveram a minha vida? Na hora que eu tive que tomar decisões mais pontuais e sérias na minha vida, Deus tinha a ver com alguma delas? Eu levei em conta se alguma dessas coisas estava agradando ou desagradando a Deus? E só quando a gente faz essas perguntas, é que a gente pode discernir quem manda na vida da gente. E se for o caso, fazer uma escolha melhor. É muito fácil a gente estar aqui na igreja e dizer, mas claro, quem manda na minha vida é Deus. Tá, então vamos fazer as perguntas. Quando eu tive decisões a tomar nesse ano, eu levei Deus em conta, se alguma daquelas coisas seria mais agradável a Deus ou desagradaria o coração de Deus. Quando eu tive que organizar o meu ano, eu levei em conta que talvez para continuar com o Senhor, para ter uma vida mais equilibrada com Deus, talvez eu tivesse que diminuir um pouquinho a minha ansiedade, preocupação com alguma coisa, ou aquilo dali, de alguma maneira, mobilizou a minha vida de um modo que eu só estou em volta daquilo. É fazendo essas perguntas que a gente discerne. Hoje, as escolhas que eu faço, tem a ver com a minha vida com Deus, ou tem a ver com projetos que Deus nem entra na história? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Última coisa que a palavra de Deus fala hoje, fica como um dever de casa, porque tem a ver com o nosso calendário eleitoral. Dia 2 vai ter primeiro turno, né? Então, olha que beleza que Paulo escreveu para Timóteo na segunda leitura de hoje. Olha, parece que foi encomendado, mas não foi não, porque é a liturgia da igreja, então já estava previsto aí. Olha o que ele diz: Timóteo, meu filho, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam, pelos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. E aí ele termina dizendo: quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Que legal, cara. Então, dever de casa, né? Rezar mais, ir menos para o WhatsApp, né? Ou para o Facebook, para detonar, né? Gente, detonar é fácil, e detona-se de todos os lados. Edificar é um pouco mais exigente. Seja uma pessoa que edifica. Até quando você tiver que, se você por consciência considerar que deve, entrar na internet para alertar alguma coisa, alerte edificando e não detonando. Porque a gente não percebe que às vezes a gente detona não ideias, mas pessoas. Existem expedientes, existem maneiras de se falar, e existe uma técnica para isso, viu? Que, sem notar, a gente permite que não ideias, mas pessoas sejam detonadas, e a gente acaba fazendo a mesma coisa. Quando a gente age com ira, com alguém da família da gente, ou um colega que tem um viés político diferente do nosso, ainda que seja contemplando coisas erradas, é muito fácil que a gente saia do campo do diálogo de ideias e acabe investindo contra a pessoa. Isso é técnica, os políticos fazem isso a todo momento. Basta você ligar a televisão e ver o modo como eles falam. Quando não há ideias a conversar ou projetos a apresentar, há pessoas a atacar. Então pronto. E o ser humano, que é um bicho ruim, gosta disso, então eles jogam para a galera. Não vamos fazer igual, porque aí seria só repetir
um expediente que é ruim. Paulo está dizendo, cuidado com a ira, mesmo que você esteja irado contra uma ideia que é errada, e eventualmente você pode irar-se contra algo que é errado, é uma indignação justa. Não transforme ninguém em alguém sobre quem você vai despejar essa ira. Nem o jovenzinho lá que ainda, nem a tia do Zap, né? Não joga a ira em cima dessa turma, vai devagar. A gente está num tempo de discernimento, conversa, saber dialogar, sem que o diálogo vire discussão, e principalmente sem que vire ataque pessoal, precisa de muita maturidade. Se a gente não tem, não fala. Mas a gente é cristão, a gente tem que levar a coisa de um jeito um pouco melhor. E Paulo diz, ore por quem está nos cargos, ore por quem virá aos cargos, reze por essas pessoas. Senhor, abençoa os que estão nos cargos públicos, dá a eles temor de Deus, dá a eles sabedoria, manifesta toda a verdade que é necessária, para que haja clareza, para que haja discernimento na mente do teu povo. Senhor, abençoa aqueles que virão, levanta homens retos, homens comprometidos com o povo. Mas ora, amaldiçoar, praguejar, xingar, tá bom, mas resolve, não muda nada, do ponto de vista espiritual até atrapalha. Do ponto de vista do espírito, o que pode gerar alguma mudança vinda de Deus é oração. Então ore. Senhor, abençoa essas pessoas, abençoa os que estão em altos cargos, dá a eles sabedoria, mostra o que é necessário, dá criatividade boa, peça alguma coisa legal, porque o apóstolo Paulo diz, de um jeito ou de outro, depende também dessa turma que a gente vive uma vida serena e em paz. Então reze por eles. Se você precisar dialogar, conversar com alguém, cuidado para não detonar alguém com ira. A pessoa que está conversando com você, ela não é a representante das ideias que você considera que são erradas, e portanto não vai em cima dela, porque ela é só uma pontinha, do jeito que eu e você também somos. Então, pega leve, viu? Vai devagar. É preciso dialogar, sem dúvida, é preciso colocar às claras as ideias de cada um, sem dúvida, mas a gente pode fazer isso de um jeito melhor, e acompanhado de oração. Oração muda o jeito da gente se expressar, muda o jeito da gente tratar o outro, e pode ser que nesse momento seja um ingrediente importante para a gente dar passos mais acertados nesse tempo aí que a gente tem até essa eleição que já está chegando. Então, de vez em quando, desliga a televisão, larga o celular e vai orar por aquilo que você está vendo ali. Talvez seja uma boa maneira até de se desintoxicar de impressões negativas que botam na gente e geram na gente o nosso pior. Oração acompanha discernimento bom, atitudes melhores, palavras mais equilibradas. Pode ser que seja um ingrediente que a gente precisa nesse momento que a gente está vivendo.